É verdade que a França legalizou a pedofilia? Ontem o Bernardo Kister apareceu num vídeo aqui, todo tristonho, encolhidinho, falando baixinho, sem zombaria, sem sorrisinho sarcástico, sem deboche, para dizer para os seus inscritos que a França havia legalizado a pedofilia, que o parlamento francês havia aprovado agora, enfim, o abuso sexual de crianças. Eu vou reproduzir aqui literalmente o que ele disse. Agora, o parlamento francês legalizou oficialmente a pedofilia, anulando qualquer idade de consentimento sexual para crianças. E ele cita um artigo do Le Figaro e ele diz o seguinte: consentimento sexual, a lei não permite mais um limite de idade. Ele leu errado a manchete. O detalhe está nesse mais, que não está na manchete, não existe. Ele inventou esse mais. Daí ele repete: a lei retirou e está aprovada a idade para consentimento sexual. O grande problema disso tudo que o Bernardo disse aí é que é mentira. O parlamento francês não aprovou a pedofilia, não legalizou a pedofilia e não extinguiu uma idade mínima para consentimento sexual. Primeiro porque isso nunca existiu na legislação francesa. Nunca houve na lei francesa, em nenhum momento, uma idade para consentimento sexual. Então eles não podem anular, eles não podem extinguir aquilo que nunca houve, aquilo que nunca teve. Eu vou explicar para vocês qual foi a discussão na França e que levou a essa reforma na lei. Já havia leis anteriores na França para abuso sexual e para abuso sexual de menores. Então isso já havia penalização, já era um crime. Então, abaixo de 18 anos havia várias penalidades e vários critérios para analisar se foi um abuso sexual ou não. Porém, não havia, como há no Brasil e em vários outros países, uma lei relacionada à idade para o consenso. A partir de qual idade um jovem ou uma criança poderia consentir com relações sexuais. No Brasil, por exemplo, é 14 anos. Nos Estados Unidos, dependendo do estado, é 18 anos. Porém, na França, há várias leis, há vários artigos relacionados a estupro e que envolve também estupro de menores. No entanto, antes dessa reforma, o que era necessário provar é se havia ocorrido algum tipo de coerção, se a criança ou adolescente havia sido forçado a relações sexuais. E houve alguns casos notórios na França, em 2017, que escandalizaram o país, que foram de adultos que abusaram sexualmente de crianças e que foram inocentados. Então isso levou a um grande debate no país para reformar a lei, para transformar o sistema judiciário, para penalizar com maior rigor esse tipo de crime. A principal figura nesse debate se chama Marlène Schiappa. Ela é a ministra da Igualdade no governo do Macron e ela prometeu fazer várias reformas e lutar para penalizar assédio sexual contra mulheres, abuso sexual e também abuso sexual de menores. Ao longo desse período, ela obteve várias conquistas e ela foi uma das que propôs para o parlamento essa reforma na lei, incluindo também o limite de idade para consenso sexual. Ela havia proposto entre 13 e 15 anos. Quando foi para o parlamento, esse limite de idade foi derrubado, porque para eles foi considerado como inconstitucional. Porém, vale lembrar que no Código Penal existe crime de estupro e é agravado se for menor de idade, se for menor de 15 anos. A crítica dos franceses em relação a essa lei era porque eles queriam esse limite de idade. Boa parte dos franceses aprovavam o limite mínimo, de consenso, que seria 15 anos. No entanto, essa lei que passou agora no parlamento, que foi uma reforma nessas leis anteriores de estupro, endureceu a penalidade contra estupro em geral e ainda mais contra menores de 15 anos. Nesse momento agora não precisa provar se houve coerção. Qualquer abuso contra menores de 15 anos é considerado como uma violação, é considerado como um estupro, então será julgado com maior rigor. Portanto, a afirmação do Bernardo Kister de que a França legalizou a pedofilia é uma mentira. É uma mentira. Pelo contrário, a lei que foi aprovada agora, ela penaliza com maior rigor, com maiores multas e com maior tempo de cadeia quem viola menores de idade. É o oposto do que ele está defendendo. Da última vez que eu conferi o vídeo do Bernardo, tinha quase 200 mil visualizações. Ou seja, ele é alguém que está veiculando uma mentira, de fato, uma mentira que não tem nenhum tipo de dúvida. Eu vou deixar para vocês aqui vários links, incluindo da legislação francesa, incluindo da reforma na legislação, incluindo de sites franceses, do jornal L'Express e de jornais em língua inglesa como a revista Time, como a Deutsche Welle e da Snopes, no qual eles mostram qual foi o processo dessa lei, o que foi aprovado de fato nessa lei e de como essa notícia agora é uma mentira. O mínimo que o Bernardo deveria fazer agora seria retirar o vídeo dele do ar e fazer um outro vídeo pedindo desculpa e esclarecendo que ele errou. O que ele mentiu. Porque vários outros canais de direita, vários outros canais burros de direita estão reproduzindo essa notícia agora, espalhando essa notícia, espalhando pro WhatsApp, espalhando nas redes sociais. Então, esse é o tipo de mentira
prejudicial, perigosa e que é típica desses conservadores agora de YouTube, porque eles não têm o menor critério para avaliar o que eles falam, eles querem buscar informações que só justificam as teorias conspiratórias que eles defendem, e esse é um caso típico, né? O Bernard Kister foi um que apareceu aqui falando sobre pedofilia, de como os governos queriam legalizar a pedofilia agora, e ele vem agora com essa notícia falsa da França para defender isso. Então ele está mentindo e ele precisa se retratar urgentemente, porque isso é perigoso. O que você deve fazer agora é compartilhar esse vídeo aqui para seus amigos, para as pessoas que assistiram esse vídeo do Bernard Kister, para tentar corrigir um pouco o estrago. Eles falam que há uma guerra cultural no mundo agora, mas isso é mentira. A guerra que há agora é uma guerra entre informação e desinformação. E eles estão do lado da desinformação. É uma guerra entre fatos e mentira. É uma guerra entre senso crítico e delírio. É isso que está acontecendo agora. São pessoas que inventam notícias, ou que distorcem notícias, ou que pegam um fragmento de uma informação e defendem como se fosse verdade. Então eu preciso combater isso a todo custo, porque essas pessoas, como Bernardo Kister, como Nando Moura, como Olavo de Carvalho, eles estão doutrinando jovens e adolescentes. É isso que eles estão fazendo. Eles estão ensinando coisas completamente mentirosas para essas pessoas e as pessoas vão passar a reproduzir depois, vão passar a defender na rua agora. Gente, vocês viram que a França legalizou a pedofilia? Sendo que isso é uma mentira. Em tudo que eles dizem, há algum tipo de distorção, há algum viés, há algum exagero, há alguma mentira ou alguma hipótese doida que a gente não pode comprovar. Então façam isso. Compartilhem esse vídeo, divulguem entre os seus amigos e vamos combater essa legião de fake news que há na internet agora. É importante isso, gente. Realmente é importante combater isso. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso. Se vocês viram essa notícia falsa de legalização da pedofilia na França, deixa no comentário aqui embaixo o que você acha sobre isso, deixa o joinha, assina o canal e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!